Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma roda de conversa aqui no Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Muito obrigada pelo espaço para debatermos temas tão importantes. Hoje nós vamos fazer a parte 2 sobre comportamentos disruptivos. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre os comportamentos desafiantes. É um tema denso, é um tema bastante abrangente. E começamos a falar alguma coisa na aula passada. Então, hoje, vamos continuar o mesmo assunto, porque é um tema bastante abrangente, né? Bastante desafiante, assim como os comportamentos. Não é mesmo, professor Cláudio? Sim, é, é muito importante, né, analisar, porque o comportamento, né, se a criança não tem um comportamento, acaba tendo como não fazer educar ela, né? Então, todo esse trabalho de educação, de ajuste, né, de modelagem, é necessário, né, através do comportamento dela. Tá faltando som. Então, para quem não conseguiu assistir a aula passada, nós temos a nossa playlist no YouTube, pode assistir, né, a aula passada, onde nós começamos a falar um pouquinho a introdução ao tema, mas de qualquer forma, eu vou estar colocando aqui para vocês novamente, né, algumas coisas até para que vocês que estão agora assistindo entendam sobre o que é e possam depois ter a possibilidade de aprofundar mais. Então, aqui nós falamos sempre sobre o TEA, falamos sobre ABA, falamos sobre as comorbidades e já falamos bastante sobre TDAH, sobre altas habilidades de superdotação, sobre outros tipos de comorbidades, né, do neurodesenvolvimento. E na aula passada, na aula retrasada, aliás, nós falamos um pouquinho sobre TOD, transtorno de oposição desafiante, ou transtorno opositor desafiante. Hoje nós vamos continuar falando alguns exemplos sobre os comportamentos, né? Mas quero colocar assim um pouco sobre, não colocar uma definição, mas colocar uma caracterização, né, do TOD e do TEA, para que vocês que não assistiram a aula passada, né, se achem aqui. Então, qual que é a diferença entre o TOD e o TEA? Pode acontecer junto? Pode. O TOD pode ser comorbidade, né? Pode acontecer sem ter o TEA também? Pode, né? Mas hoje a gente pode também abordar as duas situações, né? Então, o TEA tem dificuldades na comunicação social, na interação social, às vezes apresenta comportamentos repetitivos, às vezes tem interesses restritos, às vezes tem seletividade alimentar, que nós já falamos aqui também em uma das nossas aulas, está lá na nossa playlist no YouTube, disponível para quem quiser assistir. E o TOD? O TOD, ele se destaca por comportamentos desafiadores. Pode apresentar irritabilidade, impulsividade, resistência a autoridades, que é bem mais comum, né? A resistência à autoridade, resistência à ordem, né? À obediência,
tem muitos limites, coloca uma limitação em receber ordens, né? E as figuras de autoridade em geral, né? Geralmente, quando acontece isso, estou um pouco sem voz hoje, mas está tudo bem? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Ok, obrigada. Então, o TOD, ele se manifesta em crianças com autismo também, né? Que aí, no caso, vai ser uma comorbidade. E ele gera algumas situações de comportamentos desafiadores. Mas não é só o TOD. Nós falamos bastante sobre o TDAH. Pode ter comportamento desafiador? Pode. No caso de superdotação, altas habilidades, pode ter comportamentos desafiadores? Muitos, muitos. Por quê? Aproveitando, né, para falar um pouquinho dessa modalidade de comportamentos desafiantes, pode variar bastante na intensidade, né? No caso das altas habilidades, às vezes o comportamento, né, o desafio, o embate, pode não ser de forma ríspida, de forma agressiva, mas pode ser de forma muito diplomática. Por quê? Porque são inteligentes, né? E eles desafiam, às vezes, a nossa capacidade de explicar, a nossa capacidade em entendê-los, desafia os nossos limites, né? Como professores, como pais, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Então, o comportamento desafiante nem sempre é um comportamento hostil demais, nem sempre vai ser um comportamento violento, né? Então, tem vários níveis aí de comportamentos, né? Então, as dificuldades, por exemplo, com atenção social, os comportamentos desafiadores, as dificuldades na adaptação social, elas são bem comuns, né? E aí elas influenciam bastante nos processos de intervenção. Então, agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso professor Cláudio, para ele falar um pouquinho sobre intervenção e daí outros assuntos também correlacionados que o professor preparou para conversar com a gente hoje, para nos trazer aqui para o conhecimento. Ok. Então, eu vou falar mais sobre o que acontece, né, na clínica, né, durante as terapias. Para falar sobre o TOD, né, que eu trabalhei com uma criança TOD, e o que mais me frustrou, né, foi a minha própria inabilidade, né? É muito difícil trabalhar com ela, porque você consegue passar um período grande fazendo trocas, ensinando, fazendo imitação, né? Fazendo modelagem. E esse processo, elas parece que estão envolvidas e estão, sabe, totalmente integrada ao que está ocorrendo naquelas demandas. Mas num minuto, numa questão de segundos assim, parece que ela perde o controle. Então, ela começa com pequenas variações de comportamentos inadequados, comportamentos que começam a sair fora do padrão. Uma dessas questões que eu tive com a Todd, a menina chegou no momento que ela estava trabalhando com tinta, né? Estava trabalhando, estava organizando os objetos e tal. Aí ela começou a pintar-se, né? E aí, por mais que você falasse sobre aquele comportamento,
mostrasse para ela que não era adequado, aí ela provocava mais, e aí foi necessário tirar as tintas da mão dela, e aí ela começou a jogar as coisas fora do consultório. Então, todos os objetos do consultório ela jogou fora, né? Então, foi muito marcante, porque foi um processo muito de você respirar, você se auto, né, preservar a criança, né, para que tivesse um final adequado ali, né, que se organizasse ela, né. Então, esse time, né, esse pequeno time de observar o momento preciso, porque o Todd, a minha experiência, né, trabalhando com ele, eles não dão um sinal, né? O autista já dá sinal. Quando eu trabalho com autista, quando eles estão já entrando numa crise ou então estão num sistema já desorganização, eles dão um sinal. Então, você percebe por alguns sinais que você tem que modular o comportamento dele. Mas o Todd já tem uma dificuldade muito grande, né? Porque o Todd, se ele observa que, de alguma forma, ele atingiu o alvo, ele conseguiu captar de você alguma fragilidade, aí ele toca naquilo ali, né? É incrível, né? É um negócio exatamente incrível, né? E tem pessoas que têm essa habilidade de de trocar e fazer com que ela se comporte, mas não é uma linha muito tênue, onde a percepção, o cuidado, a integração, né, sensorial ali, os objetos que você vai utilizar, você tem que ter muito cuidado, e muito equilíbrio emocional, né? Sobretudo eu trabalhei com uma coordenadora que ela falava assim, você tem que fazer, né, cara de paisagem. Cara de paisagem. Você não pode demonstrar sentimentos nenhum. A pessoa pode, sabe, acabar o mundo, tá? Mas você tem que, sabe, manter-se ali, ó, né, numa posição firme, né? Então, o comportamento todo eu tenho uma fragilidade, eu creio assim, sabe, de trabalhar com eles, preciso evoluir nesse quesito, né? Com autista eu já não, porque eu já percebo, autista já, né? E o autista, por exemplo, né, quando eu iniciei o meu trabalho com autista, então a gente tem que ter um feeling, né? Ó, bem rápido. Eu trabalhei com um autista que ele pegava as unhas, né, passavam no rosto, ele rasgava o rosto, rasgava mesmo, né? Então, se você não percebesse que ele estava entrando numa situação de desequilíbrio, de desorganização, você perdia ele. E aí você tinha que neutralizá-lo, né? E para neutralizar, eles têm uma força, né? Acaba tendo uma força muito maior, porque estão desorganizados, então eles não mensuram a força deles, né? Então, é necessário ter esse equilíbrio, esse ponto quiescente ali, esse ponto, né, na física, né? Aquele ponto quiescente de perceber o momento certo, intervir, né, para que a criança estabilize, né? Então, e observar, né, qual foi o procedimento que ela entrou lá na sala, né, o que aconteceu no antes, né, durante esse período que ela esteve ali, o que fez com que o gatilho fosse disparado naquele momento ali, né, e para que a gente não entre nesses embates, né, porque não podemos trocar com a criança, não podemos ser, sabe, um por um, não existe isso aí. Nós temos que, sabe, administrar o site, né, ali de uma forma que, sabe, não haja esse confronto, né? Mas é um período muito delicado, né? A agressividade, a criança, quando tem muito agressividade, ela precisa, para conter ela, é muito mais complicado do que simplesmente você neutralizar ali, né? Posso continuar? Para falar? Eu gostaria de falar do autolesivo, né?
O autolesivo, eu também trabalhei com uma criança que autolesivos, né? Ele morder a mão, bater a cabeça, né? Esses procedimentos, né? E esses procedimentos geralmente é quando eles estão frustrados, quando de alguma forma não consegue comunicar o seu interesse maior. Qual que é o interesse da criança? Então você está comunicando para a criança algo para ele fazer, uma demanda para ele fazer, e aí ele não está se apercebendo daquela demanda. Então, essa comunicação que é truncada, né, que precisa ser muito bem organizada, então a gente tem que fazer comunicação alternativa através do PEX, ou através de outro meios de comunicações, né, ele precisa ser bem estruturado. Essa estruturação, né, esses painéis, esse TIT, precisa ser bem estruturado, porque se uma criança não consegue comunicar, ela vai entrando num processo de desorganização tão grande que ela não consegue falar. Então, se ela muitas vezes quer ir no banheiro, ou ela quer tomar água, ou simplesmente ela está sentindo uma dor, uma ansiedade, uma frustração, o ambiente está com né, a luz está perturbando ela, né, sensorialmente ela está se sentindo perturbada com algum objeto, tudo isso, né, a gente tem que se aperceber muito rapidamente, porque quando a gente não consegue perceber isso e elas entram no processo de autolesivo, né, e começam a se morder, é muito complicado, né, porque muitas crianças acabam tendo já marcas, né, na mão, né, de tanto morder a mão, ou então bater a cabeça, né? Tem que algumas instituições colocam até capacete na criança, né? Para que não danifique a cabeça dela, né? Eu já trabalhei com criança que já estava o crânio, né, dela deformado, né? Ela chegou na clínica para nós com o crânio deformado de tanto bater a cabeça. Então, tá se autolesando, né? Então é muito, sabe, tem que ter esse olhar muito apurado, né? Nós precisamos ter essa sensibilidade, né? Esse início de trabalho de observar, entrar em contato, até tocar nas crianças, todo esse processo inicial é muito importante. Esse vínculo inicial que você tem com a criança, você não pode simplesmente entrar no universo da criança e pensar que já conhece a criança porque você conhece outra criança. Então, você tem que estudar aquela criança, você tem que ver a personalidade dela, ver os comportamentos dela, ver a forma dela agir, como ela procede, né? Fazer muitas trocas com os pais, né? A gente faz muitas trocas com os pais para falar do que aconteceu com ela, se ela está bem, o que tem acontecido, quando de alguma forma ela está disruptiva, então falar para os pais por que ela estava assim, né, se não aconteceu nada durante a sessão. Então, porque assim nós evitamos, né, nós como profissionais, nós evitamos consequências muito graves, né, porque são crianças que não... a maioria dos autistas que eu trabalho, eles não são verbais, né? Eles são pouco verbais. Então, a comunicação é muito difícil. Se não tem uma forma de comunicação alternativa, fica muito difícil você entrar em contato com eles. Então, esse trabalho é um trabalho que deve ser bem, sabe, bem analisado, bem organizado, bem estruturado, para que ela possa crescer, ela possa evoluir, você possa dar condições dela se comunicar, condições dela evoluir, né? E aliviar a tensão do ambiente e o aprendizado se tornar uma coisa, né, mais suave, mais tranquila, né? Ok? Ok, professor Cláudio, muito obrigada. Alguém quer fazer alguma contribuição, falar alguma, se tiver alguma pergunta, algum exemplo, pode ficar à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou continuando aqui, falar um pouquinho mais sobre algumas particularidades, né, desses comportamentos desafiadores. Como eu disse, pode acontecer também
no caso de TDAH, pode acontecer no TOD, pode acontecer no TC, que é o transtorno de conduta, né? E pode acontecer as manifestações de gritos, choro, arremesso de objetos, né? Como o professor estava dizendo, autolesão, irritabilidade. E também acontece, por vezes, né, o culpar os outros, né, pelo seu mau comportamento, né? Então, ele faz alguma coisa desafiadora, desafiante, disruptiva, né? E depois culpa o outro. Ah, eu tive esse comportamento porque o outro fez tal coisa e tal coisa, né? Então, é dificuldade em assumir, né, as próprias atitudes, né? Os próprios comportamentos. A dificuldade da interação social, né? Discute excessivamente com adultos, né? No caso das crianças que têm esses comportamentos disruptivos, né? Pode acontecer discussões excessivas com os adultos, isso é reflexo daquilo que nós falamos no início, né? Que é a desobediência, a dificuldade em acatar ordens, a obedecer autoridades, né? E também a dificuldade em seguir solicitações e regras, né? Geralmente não gostam das regras. Né? Quando tem regras, sempre reclamam. Também pode acontecer casos de comportamentos que buscam irritar os outros ou perturbar, né? Cutucar, pelo simples fato de querer perturbar mesmo, né? Então, é como se fosse uma mania, né? Não é mania, né? Na verdade, é um outro tipo, né, de comportamento, é um comportamento desafiante. Pode até ter, né, a questão das manias juntos, né? Mas o que nós estamos falando hoje, mais especificamente, é com relação ao comportamento desafiante. Com relação a essa dificuldade da pessoa acatar ordens, autoridades, né? Então, quais são as atitudes que podem estar ocorrendo ali? Raiva frequente, irritabilidade, um questionamento constante de autoridades, né? E essa tendência a culpar os outros, né? Como eu já tinha dito anteriormente, pode refletir de forma recorrente, né? Às vezes isso também gera uma mania em mentir, porque se ele culpa os outros, ele vai estar mentindo ou omitindo a sua própria responsabilidade, né? Então, ele tem os problemas de conduta, né? Ele tem comportamentos que depois podem se agravar até no caso de violação de direitos de outras pessoas, né? Pode evoluir, né, para um crime, né, para uma agressão física mais intensa, né? Pode ocorrer também. E as causas e os fatores que podem desencadear isso. Busca por atenção, criança pode apresentar esse comportamento para chamar a atenção, simplesmente, né? Porque quando há uma
um comportamento assim, todos vão dar atenção e, né, por exemplo, uma birra, né? Todos vão parar e ficar olhando para a criança. É uma forma que ela acha para chamar a atenção do outro. Às vezes também por carência, né? Porque de tanto fazer esse tipo de comportamento, os outros começam a se distanciar. E pode ser que ela entre numa situação que desencadeia isso, uma ação e reação. Né? Então, uma fuga de demandas, por exemplo, ela pode usar isso para evitar uma tarefa indesejada. Né? É muito típico quando, por exemplo, o aluno ele não consegue fazer determinada tarefa em sala de aula, por exemplo, não consegue copiar a matéria do quadro. Então, ele vai arrumar alguma situação para que ele saia, muitas vezes até alguma situação indesejada, indelicada, para que o professor o expulse da sala de aula, para ele fugir daquela demanda, daquela tarefa que ele não quer fazer. Né? Pode ocorrer? Pode ocorrer. Às vezes é inconsciente até. Às vezes não, mas às vezes pode ser inconsciente, né? Obtenção de objetos também é um exemplo. Né? Ela pode tentar uma forma de conseguir algo, né, a todo custo. Estímulos indesejados também pode surgir como uma forma de escapar de outras situações ou de outros estímulos que a criança não gosta, por exemplo, som alto, um local onde tem muita interatividade e a criança não gosta de interação social, então ela vai tentar buscar uma forma de sair daquela situação, e a forma que ela busca pode não ser uma forma muito educada, né? E são várias situações, né? As diferenças são bem individuais. O que pode ser um comportamento disruptivo num contexto pode ser normal no outro também. Pode acontecer, pode. Por exemplo, como gritar durante uma brincadeira é normal, né? Mas gritar numa sala de aula com o professor, ou gritar com um colega, ou responder rispidamente gritando, né? Então, a gente deve analisar caso a caso, né? E avaliar também com que frequência, com que intensidade e a intencionalidade que o analisando, né, a criança ou adulto, o adolescente que nós estamos analisando, a gente vai ter que analisar, né, esses itens: frequência, intensidade e intencionalidade. Para quê? Para que a gente possa analisar como lidar com esses comportamentos. Né? A partir dessa análise, tem o plano de intervenção, né, que o professor Cláudio falou bastante, né? Ele utiliza bastante esses planos de intervenção das crianças com as quais ele trabalha, né? Que geralmente tem essa necessidade, conforme ele estava nos explicando, né, há pouco. E eu vou ver aqui que eu acho que tem alguém que está com a mão levantada. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha levantado a mão? Parece que uma mão. Sim, pode falar, por favor. No caso, essas características que você está falando, que a minha internet às vezes oscila.
Você está falando só dos autistas ou tem as outras comorbidades? Como o TDAH, o TOD, são todos esses ou só dos autistas? Essas características. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Tava falhando um pouquinho. Não sei se, de repente, se você aumentar um pouquinho depois o teu microfone, Cristiane. Me achará, né, Cris? Então, Cris, pode acontecer. Isso, pode acontecer, sim, em todas essas situações, tá? O que vai variar bastante é a intensidade, que também é um fator que nós vamos estar avaliando, né? Quando for traçar o plano de intervenção, por exemplo, né? Nós vamos estar avaliando, né? Professor Cláudio também quer complementar? O que ela perguntou foi se abrangia outras, né? TDAH, TOD, autismo, ou só estaria no autismo, né? Eu diria que em todas, né? Em todas elas ela tem essas desequações, né? Agora eu gostaria de falar sobre o comportamento desafiante, num caso específico que eu trabalho, que é muito interessante para a gente ver o quanto a família é importante nesse projeto e também como nós podemos trabalhar para que a nossa conduta profissional ela modifique essa estrutura, né? Eu tenho um paciente que ele está na quinta série, e ele simplesmente no início do ano, no mês de março, abril, a escola não permitiu mais ele ir todos os dias na escola, porque ele entrava em conflito, ele é um TOD com autismo. Ele entrava em conflito com uma criança na sala, e aí ele só vai 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. E é tão interessante isso, porque ele é um menino inteligente, mas a estrutura familiar dele o super protege por causa do laudo, né? Então tem que tomar muito cuidado. O laudo é, lógico, indicativo onde você pode trabalhar e onde você sabe exatamente quais situações que podem ocorrer, né? Aquela doença. Mas não é a pessoa, né? Então, muitas vezes, o laudo é a pessoa e acaba não trabalhando adequadamente com a pessoa, né? E aí, aquela criança, eu me lembro que eu estava dando matéria para ele, da quinta série, ele falou para mim, eu estou aqui na clínica para aprender o que já não sei. Ele desafiando, confrontando o aprendizado. Quer dizer, nós estávamos passando a matéria do quinta série dele, que ele não ia para a escola, que na casa dele ele tinha que fazer, os pais faziam por ele, só ia 2 vezes para a escola, nós tínhamos que repor na clínica. Ele desafiava, porque ele não tinha o conhecimento, quando você aplicava, né, os questionários para ele não tinha o conhecimento, mas ele já entrava desafiando, como se conhecesse aquele conteúdo. E o mais incrível que acontece também, por causa desse laudo, desse negócio todo, ele, para escrever, ele falava que tinha problema com o lápis, o som do lápis. Então, a gente não pode ignorar. Se a pessoa fala que tem problema com determinado objeto, a gente não pode dizer que ele não tenha, né? A gente tem que aplicar. Então, eu dei uma caneta com ele, de rolon, né? Para que ele escrevesse, né? Então, ele escrevia muito mal, né? E aí ele sabia exatamente escrever, ele sabia, e algumas vezes, em outras sessões, eu fingia que não tinha a caneta e dava o lápis para ele, escrevia com lápis, quer dizer, era só a questão do desafio. E o mais incrível é que ele pediu para ir no banheiro uma vez, falei, levei ele ao teu banheiro, aí ele falou, não, mas eu não me limpo. Quem me limpa é meu pai. Uma criança de 11 anos de idade, com todas as funções motoras adequadas, sabia se limpar, sabia tudo, ele fazia com que o pai dele fazia, e o pai dele simplesmente se submetia a isso, né? Então, nós tivemos que trabalhar, nós tivemos que intervir, né? Através do TO também, para que, sabe, ele fizesse a higiene dele. A higiene,
Com 11 anos de idade, a higiene, simples higiene dele, a família se adaptou, fazia higiene para ele. Quer dizer, sabe, o laudo, muitas vezes, é muito perigoso a família não entender a capacidade que a criança tem e o laudo que a criança tem. O laudo não é uma declaração, sabe, de inoperância para a criança. Não, ela fala que a criança tem algumas dificuldades que têm que ser suplantadas. E muitas vezes podem ser suplantadas. Mas se você permitir que essa criança tome o lugar dos adultos, né, e você não tem um olhar, sabe, de direção, de organização, de trazer ele para a realidade, fazer com que ele evolua, então nós submetemos ele a uma criança de terceira categoria, quer dizer, sabe, você estaria totalmente fragilizada diante de uma sociedade toda, né? Ele passa para 11, passa para 12, passa adulto e, sabe, está se limpando pelos pais, né? Então, isso daí sabe, é um trabalho que nós, os profissionais, temos que estar muito atentos, né? O quanto a família se adapta à criança, né? Eu lembro do livro Metamorfose, do Frank, né? Do Metamorfose, que ele fala exatamente isso. Um homem que trabalhava tanto e, de repente, parou de trabalhar, né? E aí a família começou a agir, porque ele, sabe, né? O Kafka fala, né, muito, eu acho maravilhoso esse livro por causa disso, né? O Kafka fala muito. Quer dizer, a pessoa, sabe, aquela pessoa, ator principal, quando ele é retirado de cena, as outras pessoas que estão em volta dele, elas podem assumir os papéis. Então, a família não pode fazer como o centro da vida deles aquela criança, mas não, fazer aquela criança adequada à situação, né? Tirando essas subjetividades, né? Sabe, esses impedimentos que ela tem, né? Para que possa progredir, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? Quando eu lembro desse garoto, eu lembro bem do CAF também, do Metamorfose. Sabe, tem que tomar esse cuidado. O quanto nós estamos fazendo pelo outro e não deixando o outro fazer, né? Professor, posso falar rapidinho? Sim. Pode, fica à vontade. No caso, o professor Cláudio está falando aí, no caso, dessa criança, o quanto que essa criança da família existe uma possibilidade dessa criança fazer, né, além do que ela já tem. Ela no inconsciente dela, ela faz propositalmente o que ela estava fazendo com a família, no caso do pai, o pai limpando essa criança. Isso daí é algo que tem que ser, né, analisado, né, muito bem analisado, porque eu não sei o quanto aquilo lá dá prazer àquela criança. Então, ele deixa de fazer para ter o prazer, né? Então, é muito delicada essa parte, mas precisaria ter uma análise ali, trabalhar, né, numa psicanálise mais com essa criança, né? Mas o intuito nosso de, quando a gente vai fazer a parte de organizar, né, de adequar a criança, não trabalhar muito a subjetividade, mas trabalhar os efeitos desse entorno dele, o que está, sabe, o que está fazendo o impedimento, né? Como ele se livrar disso, né? Mas que existe uma inadequação provocada ali e ele está se usufruindo disso, de alguma forma aquilo lá está sendo satisfatório para ele, com certeza está havendo, né? Mas não posso afirmar por causa de uma falta de análise sobre esse assunto mais profundamente, né? Com certeza, né, professor? Eu também concordo, sabe? Porque muitas vezes pode cair naquela situação do chamar a atenção, né? Da necessidade de ter essa atenção, né? Às vezes a família está tão cansada e até triste, mas pode acontecer, né? Que não tem a parte
dessa atenção, do carinho, da conversa. Então, essa parte dessa exigência, né, se torna algo que ele busca também, né? É uma possibilidade, não digo no seu caso, né? Porque aí tem que analisar caso a caso. Mas, às vezes, a criança faz propositadamente. De certa forma, não é consciente, né? Mas a gente que analisa, né? A questão da psicanálise, né? O professor José Aparecido fala bastante sobre, né, sobre a psicanálise infantil e pode ocorrer isso, né, professor? Quer falar um pouquinho para a gente? Isso, eu ia até falar alguma coisa para vocês. Por exemplo, a escola, o professor falou muito bem aí, o Cláudio Rocha falou muito bem essa questão, né? Tem que haver uma consonância, escola-família, por exemplo, né? Escola-família e o paciente, né? A criança. Os pais... você quer ver uma situação que pode piorar o quadro? É a separação dos pais, né? Então, a separação dos pais, o divórcio, pode aumentar o risco do surgimento do TOD tranquilamente, porque como isso aí é uma combinação, esse transtorno é uma combinação de fatores genéticos, temperamentais, ambientais, ele depara com situações, com discussões, dissonâncias familiares, discussão entre o pai e a mãe, por questões, né? Há pais que discutem na frente da criança sem menor preocupação, né, da consequência disso, né, do efeito psicológico disso. Então, trabalhar com a escola, com os professores, até eu acho que vale a pena até né, fazer uma proposta, trabalhar numa escola, fazer uma reunião com os professores, porque às vezes o professor não conhece essa questão, acha que o aluno ele é indisciplinado, ele é transgressor, ele maltrata os colegas, uma questão de propositada, né? Por exemplo, ele faz isso porque ele quer, que nem você falou muito bem, o Margaride. Então, conversar com os professores, nem sempre é uma situação assim. Vamos analisar as causas desse comportamento do garoto ou da menina, né? Então, uma instabilidade emocional aí, com certeza, uma instabilidade emocional dos pais na separação pode ocasionar, pode ter repercussão, e com certeza respinga na criança, né? E é importante fazer uma intervenção mesmo. O professor, às vezes, desconhece, né? E apresenta numa reunião de pais, seu filho é um insubordinado aqui, seu filho não obedece regras, ele acha que ele pode, ele fica andando na sala, ele perturba os colegas, ele desorganiza tudo, mas... E aí põe o menino de castigo. Pior viagem. Coloca o menino de castigo lá no fundo ou manda fora da sala. Aí que vai arrebentar a escola, puxa vida. Então, às vezes, as atitudes de um professor na sala de aula com relação a essa questão do TOD pode piorar 50 vezes a situação do garoto. E aí vai sobrar para quem? O terapeuta. Vai sobrar para nós, que, né, cai no nosso setting analítico, tal, vamos lá analisar isso aí. Então, eu acho que é um fator muito interessante para minimizar esses efeitos aí, é trabalhar esse conjunto. É multifatorial. A doença é multifatorial, o transtorno. E o tratamento também tem que ser multifatorial, né? Multidisciplinar, envolver pessoas de outras áreas, colegas, psiquiatras, psicólogos, enfim, a direção da escola, mostrar que qual que é o nosso intuito enquanto psicanalistas, na verdade? Trabalhar com o ser humano, entrar na alma do ser humano. Então, a nossa atividade é essa. Tem um escritor muito interessante, o Martin Buber, ele tem um livro interessante que fala Eu e Tu. Ele fala do eu e tu e eu e isso. Não sei se vocês conhecem. Então, quando você acha que o outro está ali para servir você, tá?
o isso. Eu e isso. Você, isso é coisa. Então, objetifica o coleguinha da escola. Você me empresta borracha, você me dá o lanche, tá? Você me empresta borracha, tá aqui o caderno, quero essa borracha, quero essa caneta sua aí. Então, ele trabalha muito bem essa questão do eu, isso e eu e tu. Até que ponto, né? Eu enxergo o outro como um ser humano. Então, nós, psicanalistas, nós temos essa propriedade, pelo menos é assim que eu penso. Obrigado pela oportunidade, Margarite. Isso mesmo, professor, muito obrigada pela sua contribuição, muito obrigada a contribuição da Cristiane Guimarães. A Cristiane está perguntando o nome do autor, professor José. Pode repetir? Martin, com N, Martin Buber. B-U-B-E-R, Martin Buber. Muito legal o livro. Ele fala dessa questão do eu e isso. Quer dizer, você é objeto, tá? Você está aqui para me servir. E o Todd é exatamente isso que você falou, Margarida, muito bem. Você falou muito bem. Você está aqui para me servir, tá? E esse caso aí que o professor falou aí, que o Cláudio falou, da criança que com 11 anos, que o pai limpava a fralda dele, ou enfim, fazia cocô, o pai que limpava a bundinha dele. Então, é uma questão assim de um excesso de paternalização, excesso de cuidado. Às vezes ele não está acostumado com frustração, ele não está acostumado com privação. Você não vai ter isso, tá? Você quer ver uma criança ficar irritada, você pedir para ele arrumar a cama dele. Estica a sua cama lá. Você vai ter que aprender ordem, né? Então, mas como assim? Não vou fazer, não. Por quê? Porque a mãe está acostumada a fazer. Tem lá uma babá, tem uma empregada, tem uma cuidadora, que arruma a cama, que deixa a roupinha arrumadinha na cama para ele, né? Então, esse excesso de cuidado pode redundar nisso também. Esse caso que o Cláudio falou muito bem. Como assim? Meu pai faz isso para mim. Como assim uma criança com 11 anos de idade ele não é deficiente físico, ele tem um transtorno emocional, um transtorno psicológico que pode ser tratado. Aí que entra o valor de conversar com os pais, com a família, muito bem dito pelo Cláudio. A família, chama a família às vezes de fato. O que está acontecendo com esse menino? Por que vocês fazem isso com ele? A gente faz isso com ele desde criança. Nossa! Aí, conclusão, ele com 15 anos de idade, o pai dele tá arrumando namorada para ele. Ele com 15 anos de idade, o pai dele tá arrumando namorada para ele, tá dando comida na boca. E aí? Não é verdade? Então, ele vai ter uma vida adulta com problemas seríssimos no trabalho. Vai chegar no trabalho, vai começar a depender do chefe. Aí eu não faço nada se não tiver um computador legal para mim. Aí começa a exigir do chefe. Aí, olha a consequência disso lá na tenra idade, lá na fase primária da infância. Nesse aspecto, o Winnicott é perfeito, né? É a mãe suficientemente boa, o pai suficientemente bom, o ambiente facilitador. A Melanie Klein também fala um pouco disso. Ou seja, não é... Se é genético, beleza, tudo bem, é genético. É como o alcoolismo. O alcoolismo é genético, é uma doença incurável, fatal, consequências fatais. Mas espera aí. Eu vou oferecer cerveja porque eu sei que o cara é alcoólatra? É a mesma coisa que dá, sabe? Então, dá uma arma para uma pessoa matar o outro. Olha, a consequência de um ato esquecido, né? Lá na escola mesmo. A escola é um ambiente que normalmente traz essas questões para nós, né? A escola é um ambiente que a criança fica 4 horas e às vezes ela sofre consequências porque os professores não conhecem isso. Não quer dizer vão ser psicanalistas, em absoluto. Mas, e a psicopedagogia? Tem muita gente que faz psicopedagogia, né? Sim. Então, é complicado, sim. Mas é muito legal esse assunto. Muito parabéns, viu, Margarida? Muito legal.
Esse Eu assunto sei, também eu sei. foi sugerido pelo professor Cláudio também, né? O professor Cláudio deu essa ideia de fazer a parte 2, a continuidade desse assunto, e nós vimos hoje que o assunto não se esgota nunca. Por quê? Em Porque absoluto. é infinito, cada um é diferente, cada criança, cada adulto, cada adolescente, né? É muito diferente um do outro, né? E se nós formos analisar, por exemplo, na questão da estratégia, né, da família e da escola, o que a gente pode pedir, né, de estratégia? A promoção de um ambiente inclusivo, acolhedor, estruturado, né? Ter as rotinas previsíveis e ter o reforço positivo, porque a criança tem que compreender que o comportamento dela reflete, né, de alguma forma. Então, se ela tiver um comportamento adequado ali e aprender realmente a. É um treinamento, né, como o ABA, né, que a gente fala, porque muitos criticam, né? Mas é necessário, né? É um aprendizado, como o professor Siqueira falou agora, é um aprendizado para a vida, porque quando for adulto ele vai precisar disso. Eu Com me lembro certeza. uma vez, eu falei isso para um aluno, né? E o aluno, ele tinha esse comportamento desafiante, mas ele tinha para chamar a atenção, porque ele tinha diabetes, criança, né? Criança, ele tinha 11 anos, mais ou menos, e diabetes muito severa, né? A ponto de ter que o pai correr com a medicação, com injeção, com insulina, para a escola, né? Mas eu tive que ter a coragem de conversar seriamente com ele, e ele é muito inteligente, né? Não fizemos testes, mas eu desconfiava muito que ele tinha superdotação. E eu sentei uma vez em frente, né, dele e expliquei isso. Falei, olha, hoje o teu pai vem aqui, mas é o dia de amanhã, quando você estiver sozinho, trabalhando, num local, no teu local de trabalho, o teu chefe, pode ser que ele, claro, facilite, mas pode ser que não. Ele vai exigir de você um comportamento. Então, ele não vai aceitar te tratar diferente, né? Claro, exceto a questão de medicação, de doença e tudo mais, mas eu digo no comportamento desafiante, excessivo, para chamar a atenção e até com uma forma de extravasar a raiva, por estar doente também. Sim, sim. E outra coisa, Essa raiva dele ser diferente dos outros, precisar muitas vezes dessa medicação. Então, assim, ele tinha essa raiva, ele carregava essa raiva, e isso ele externalizava dessa forma, através de comportamentos desafiadores. isso que o Cláudio trouxe, essa questão da autolesão também, né? A automutilação. Até, a menina, eu atendi uma menina uma vez, uma garotinha de 13 anos, que ela se cortou todo com gilete, né? Eu fui visitá-la no hospital, inclusive, ela estava toda enfaixada, se cortou com gilete. Aí a mãe não entendia, falou, nossa, não sei por que ela faz isso, ela tem tudo que ela quer. Aí eu chamei a mãe num canto e falei assim, olha, não é bem assim a coisa, tá? Não é tem tudo que ela quer ela quer chamar atenção, tá faltando alguma coisa aí. Na escola ela não conversava com ninguém, então faltou aí uma tripartite, inclusive, né? A escola, a família e um outro profissional, um psiquiatra, porque ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção. Ninguém dá atenção para ela. Se começar em casa, os pais não dão atenção, cala a boca, você não sabe o que você fala.
Você não acredita como é que existe isso, do tipo, você é burro, você não vai dar, não serve para nada, você... Ou, né, aquela cobrança, ó, se você não tirar 10 nessa matéria aí, você vai ficar de castigo. Nossa, você quer reprimir a criança, é falar assim com ela, poxa vida. Cada um tem o seu nível de inteligência, o seu nível de aprendizado, enfim, não vamos entrar no detalhe aqui, mas isso é passível de acontecer. Os próprios pais causam uns transtornos assim. Não conversam, não dão atenção, não dão carinho, o que ela faz? Ah, é assim? É, então tá bom. Então eu vou chamar atenção. Aí começa a se cortar. Isso quando não tira o cabelo, quando não arranca o cabelo, quando não... Entende? Quando não, o Cláudio falou muito bem, bate cabeça, enfim. É muito sério isso daí, é muito sério. Com certeza, né? E nessa questão da estratégia, né, para escola e a família, né? Algumas dicas, né? A comunicação, a empatia, alinhar estratégias, acompanhar se aquela estratégia está tendo um progresso ou não. Os pais, eles precisam de treinamento também, porque muitos pais não sabem como lidar, né? Então, eles precisam ser habilitados, eles precisam aprender a lidar com esses comportamentos desafiadores, né? Mas eles também precisam apoiar o desenvolvimento também emocional do filho, né? E professores, funcionários, né, se capacitarem, compreenderem os comportamentos. É difícil, até para nós que estudamos, que vivenciamos, né, às vezes chega num ponto que tem alguma dificuldadezinha, alguma dúvida, e a gente precisa muita perspicácia ali para analisar e para discernir o que é, o que não é, né? E também as estratégias, né? A aplicação das estratégias de manejo adequadas, né? A economia das fichas, né? Fazer as fichas como se fosse um prêmio, né? Para que a criança se anime um pouco mais, né? E ela vê que ela está ganhando, que ela está sendo notada, que ela está tendo elogios, né? O elogio é muito benéfico, né, para a criança. Exatamente. Um exemplo, assim, prático, né, que eu vivenciei também nesse sentido, é começar elogiando algo de positivo. E a partir do elogio de algo positivo, a criança ela se desarma, né? Ela pensa assim, nossa, deixa eu respirar, porque aqui alguém vai me ouvir, né? Já me percebeu, então aqui eu me sinto acolhido, né? Então, começar de uma forma branda, né? Com carinho, né? Com amor, conversando, né? E as abordagens individualizadas também, tem que ter. O diagnóstico diferencial, né? Com cuidado para distinguir, né, esses comportamentos decorrentes do autismo, né? Como eu já tinha exemplificado, do TOD, do TDAH, né? Muitas intervenções podem ser adaptadas a outras realidades, a outras necessidades específicas de cada um, levando-se em conta também a capacidade da comunicação ou a falta, né, da comunicação, os níveis de ansiedade que a criança vive, as experiências sensoriais que ela tem, né, as dificuldades, a abordagem multidisciplinar, né, tem que ter psicólogos, educadores, terapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, psiquiatras, e tomara, né, que tenha possibilidade. Infelizmente, muitos não têm,
né, acesso a tudo isso, né, seria o ideal, né? O mundo ideal, né? Como diz aquela música daquele filme, né? O mundo ideal, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente não tem essa possibilidade. Então, e aí nós já estamos ali em 21 horas e 18 minutos, né? Eu vou parar a gravação, a gente pode continuar conversando mais um pouquinho. Já batemos ali os 60 minutos, mais ou menos, então já me despeço. Peço para que o professor Cláudio também se despeça, né? Já agradeço de antemão. Eu agradeço, né, o convite também para a Cris, né? E agradeço a presença de cada um, né? E o que nós queremos realmente é contribuir, né? Uns com os outros, para que a gente possa se apercebermos, né? De cada um. Muito obrigada a todos que participaram, tá? E até uma próxima roda de conversa. Obrigada pela presença ali da Cidelis, professor José Aparecido Siqueira, Laudiceia, Sônia, Cristiane, Dircilene. Muito obrigada. Muito obrigada. Já agradeci também ao professor Cláudio. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço a aula. Parabéns, viu? Muito Até a obrigada. próxima.